O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu, o Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Milei manda carta para Lula e convida para a posse. No último final de semana tivemos a presença, né, da futura, né, ainda não nomeada, não empossada, melhor dizendo, embora já nomeada, né, a futura ministra de Relações Exteriores da Argentina, a Diana Mondino, se encontrou com o Mauro Vieira, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, para conversar, né, sobre o futuro das relações entre os dois países, e ela entregou em mãos uma carta do Javier Milei, endereçada ao presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, falando, né, convidando para a posse, falando em um trabalho frutífero, construção de laços, né, que é um momento de transição para um processo histórico da Argentina, né, e ambas as nações temos muitos desafios pela frente. Estou convencido de que é necessária uma troca nos campos econômico, social e cultural, tá? Enfim, uma carta relativamente extensa, né? Disse que os dois países são muito ligados pela geografia e pela história, que é necessário maior integração física, comercial e, enfim. Então, assim, começando, já jogando a bomba para nossa querida Silvia Colombo, que está aqui com a gente. Também esteve na reunião o Daniel Scioli, né, ex-presidenciável argentino, atual embaixador, a gente vai falar um pouquinho mais dele. E que parece que vai continuar no cargo. Exatamente, né? Essa é a notícia, parece que ele vai ser mantido. Mas então, Silvia, o Milei está, né, como dizem as manchetes, mudou o tom, teve que pôr a sacola no saco e aceitar uma dose de realidade? Pois é, ou tá amenizando, moderando ou amarelando, né? Essas últimas semanas aí em que ele está ainda definindo o ministério, houve muitas mudanças de nomes. Alguns deles saíram da própria força política, do Libertad Avança, por conta da maior ingerência do Macri, do PRO. Tudo está mudando muito rápido e parece que Milei já está tomando um certo banho de realidade ali, né? Não podia ficar assim essa situação com o Brasil, e ele mandou essa carta. Agora, eu não sei se eu cheguei a contar para vocês aqui um episódio curioso que aconteceu quando eu entrevistei a Diana Mondino em outubro. Ela ainda era cotada para ser chanceler, caso o Milei ganhasse, já era uma coisa ainda um pouco distante. Mas mesmo assim, eu, se fosse ela, já estaria dando uma lida no assunto, sabe? Porque ela é economista de formação e não tem formação em relações internacionais. Eu perguntei para ela assim, qual vai ser a primeira pessoa para quem a senhora vai ligar se o Milei ganhar e se você for chanceler? E ela disse, para mi mamá, claro, mira onde estou. Aí riu, hahaha, eu ri constrangida, e aí eu falei, não, mas sério, vai ser pro Mauro Vieira? E ela me disse, quem é Mauro Vieira? Então você vê que em 2-3 semanas aí ela já aprendeu e foi lá fazer essa operação, né, comandar essa operação. Então sim, as coisas estão mudando, tanto no que diz respeito a quem está chegando para o governo, como as pessoas do governo estão aprendendo a lidar um pouco mais com a realidade. Eu achei que foi uma iniciativa interessante, boa. Agora, a questão que fica é, será que o Lula, mesmo assim, deve continuar não indo? Ele deve ir? Vai causar uma saia justa ali com o Bolsonaro? Os dois no mesmo lugar? Ele pode ser hostilizado? Tudo isso eu acho que a gente ainda está por ver, né? O próprio Bolsonaro, na semana passada ou retrasada, disse, como o Lula não vai, aí eu vou. Né? Ele disse um negócio assim, aí facilita para eu ir, algo do tipo. Se o Lula vai ou não, ainda não sabemos, né? Porém, assim, seria importante ir. Né? O mesmo comentário que a gente fez
quando, por exemplo, o Bolsonaro ele só ia na posse de gente de direita aqui no continente. Quando era de esquerda, ele mandava o Mourão, né? Inclusive, quando foi a posse do Pedro Castilho, o Mourão foi num KC-390, né, da FAB, para vender os aviões Peru e tal. Mas, assim, o presidente é o Lula. Eu não sei que tem algum, sei lá, não sei se ele ainda estará nos Emirados Árabes, acho que não, mas, enfim, alguma coisa desse tipo. O Macri, por exemplo, quando foi eleito, a primeira visita dele foi a Dilma, né? Manteve as tradições e tal. Sim. Ainda sobre essas transformações que estão acontecendo, a própria nomeação da Bullrich e de outros funcionários que eram do governo Macri, ou que são nomes do Macri, estão causando uma boa sensação para os mercados, né? E esses dias eu estava falando com uma fonte minha, que é ex-diplomata ali, e ele disse, ele é mais ligado ao PRO, né? Ele disse, olha, as coisas estão mudando de horríveis para apenas péssimas, no sentido da escolha dos nomes dos futuros ministros. E só aproveitando o gancho, né, o Felipe citou o ex-presidente, lembrando que ele não esteve na posse do Alberto Fernandes. Também. Bem lembrado, né? Porque era de esquerda, né? Inclusive o Bolsonaro, a primeira viagem ao exterior dele, em vez de ser para a Argentina, foi para o Chile com Boric. Com Pinheira. Com o Boric ele não foi justamente. Fazendo 1000 elogios ali ao Chile, ao modo como o Chile parou o comunismo e tal. Até acho que chegou um ponto que o Pinheira saiu falando, olha, eu não penso nada disso. O próprio Pinheira ficou constrangido por conta do elogio ao Pinochet. O Onyx Lorenzoni, inclusive, na época, fez um elogio aberto ao Pinochet e por isso... Que era o chefe da Casa Civil, né? Isso. E ele foi desconvidado para um evento na Câmara dos Deputados, né? Que inclusive foi isso que motivou um texto meu na Gazeta sobre o mito do Pinochet, que alguns brasileiros de direita acreditam, né? Que acho que é o meu texto mais lido, inclusive. Muita gente não gostou, mas é o meu texto mais lido. Não, acreditam mesmo que foi o que salvou o Chile do narcotráfico, do comunismo, deu estabilidade. Não, o Pinochet, ele não salvou o Chile do narcotráfico. Né? Ele incorporou. As pessoas falam. Ele eliminou a concorrência, no máximo. E assim, antes que alguém fale, isso daí é Não, gente, isso daí é documentado, tá? É documentado. Inclusive, os experimentos lá com a cocaína, a chamada cocaína negra, né? Que não seria mais difícil de detectar e tal, enfim. E Silvia, você comentou você comentou a Bullrich, você comentou do Macri e tal. E o Milei, aparentemente, já decidiu quem será o seu ministro da Economia, né? Será o Luiz Caputo, que foi ministro das Finanças e presidente do Banco Central durante o governo Macri. E nessa semana, últimos 10 dias mais ou menos, tem ocorrido uma espécie de invasão macrista nas nomeações do Milei, né? Isso é parte dessa aliança política? São os macristas numa tentativa ali de, entre aspas, de querer domar o Milei? É o Milei sem muita opção? Enfim, o que a gente pode concluir dessas iniciativas? Olha, eu acho que em parte é essa vaidade, essa vontade do Macri de ter uma influência grande nesse novo ministério. Depois, eu acho que também tem uma questão de falta de nomes do La Libertad Avança, que é um partido pequeno, recém-formado. Milei vinha dizendo que ele já tinha um ministério atuando nas sombras antes, durante a campanha e tal. Mas agora isso se mostrou como ou não existia ou ele desistiu desse ministério nas sombras porque ele está chamando os ex-funcionários macristas. E o Luiz que ele, inclusive, criticou bastante, né? Claro. Na época, quando ele era apenas um panelista, né? Enfim. E depois também nos embates que ele teve com a Patrícia Bullrich nos debates. Nos debates, né? Montoneira tira bombas. Impressionante. E adotou aquele bordão, né? Que se vajam todos, que todos vão embora e no fim voltam todos. Então... É a Argentina sendo a Argentina. Agora, sobre o Caputo especificamente, eu não achei que ele foi especialmente brilhante na atuação dele. E lembrar que ele fazia parte dessa equipe econômica quando o Macri decidiu tomar aquele bem pequeno,
empréstimo do FMI em 2018 de 56 bilhões de dólares, que até agora está causando problemas para a Argentina. Esse é o novo ministro da Economia. E me causa rareza, me causa estranheza, principalmente pelo fato de que ele, Milei, teoricamente é o guru da economia desse governo, né? A economia é a base da sua campanha, da vontade dele de ser presidente. Então eu pensei que ele iria pensar em algo mais sofisticado, diferente, inusitado para esse cargo. E não, ele chamou ali o ex-funcionário do Macri. Estranho. Inclusive ele é economista, né, de formação, e tem pós-graduação, né, tem mestrado, agora eu não me lembro onde ele fez mestrado, mas... Ele estudou na Universidade de Belgrano, depois o mestrado foi na de Tela. Existe um acadêmico mexicano que já morreu, mas que ele iniciou um processo contra o Milei por plágio. E o Massa usou isso no último debate. Isso. Enfim. E só complementando, né, porque eu comentei da importância do Lula ir à posse, lembrando que uma das argumentações de interlocutores do Lula é de que o Lula desejaria um pedido de desculpas, né, por aquela entrevista, né, a entrevista dos cabelos britânicos anos 70 com um intelectual peruano, jornalista peruano, qual que é o nome dele mesmo? Jaime Bailey. Isso. Que o jornalista peruano chama o Lula de corrupto e o Milei concorda. Uhum. Né? E outra questão envolvendo o Milei nessa semana é que estão se especulando que ele teria declarado para pessoas próximas, enfim, que ele gostaria de se converter ao judaísmo. Né? Inclusive ele... Se ele já virou a camisa futebolisticamente, religião... Ele inclusive, ele foi aos Estados Unidos nessa semana, né? Ele se encontrou com Jake Sullivan, que é o assessor de segurança nacional do governo dos Estados Unidos. A gente vira e mexe e fala dele aqui. Eu sempre digo que ele tem, né, todo mundo trata ele como ali um bom moço, tá? Não que ele não possa ser uma boa pessoa, mas ele é um falcão de política externa. Ele também encontrou com o deputado republicano Chip Roy, do estado do Texas, junto a um grupo de outros 11 deputados republicanos que o parabenizaram pela vitória nas eleições presidenciais argentinas. E ele também se encontrou com Bill Clinton. Ele almoçou com Bill Clinton, né, o ex-presidente. E, dentre toda essa agenda, ele visitou o túmulo do rabino Menahem Sherzon, né, que é um dos rabinos mais importantes, né, das últimas décadas. Né? Ele é um rabino, né, do movimento chamado Lubavitch, que algumas pessoas, especialmente em Israel, especialmente os ortodoxos, dizem que ele foi o mais próximo do Messias, né, para algumas pessoas, alguns judeus. Né, ele foi muito importante, inclusive, em resgatar algumas tradições do movimento ortodoxo. Você vê cartazes com o rosto dele em Israel, e escrito assim embaixo: ouçam o rabino. Só isso, ouçam o rabino. E ele foi visitar o túmulo dele, acompanhado de um dos principais rabinos argentinos, usando uma kippá. Enfim, da onde vem isso, Silvia? Assim, se o Estado argentino é católico, eu sou anti-Estado, então eu vou me converter ao judaísmo? Eu não sei precisar direito, mas quando eu conversei com o biógrafo do Milei, ele apontou o fato de que o Milei teve um momento ali de grande confusão, assim, pessoal, sobre identidade, sobre ele mesmo, sobre as suas crises de depressão e tal. E ele tinha um guru espiritual que não era judeu. Esse guru depois morreu durante a Covid, na pandemia. Aí logo depois ocorreu Bom, já tinha ocorrido, desculpe, a questão do Conan, e ele foi mais fundo nessa história de seguir a médium, seguir o mundo espírita. Porque se eu fosse ter algum palpite, era do espiritismo, justamente. Era do espiritismo, Parece que primeiro ele migrou para o espiritismo porque ele já estava em contato com médiums e tudo mais. Lembrar que Conan morre em 2017, essas datas são importantes agora. E em 2020 ele começa a buscar um outro guia espiritual, porque o dele morre de Covid e ele acaba entrando
numa coisa de estudar o judaísmo. Essa é uma fase da vida dele que estava realmente muito complicada. A irmã dele leva ele para morar com os pais, com quem ele não se dá, porque parece que em casa ele não podia estar, uma certa precaução aí dele, enfim, sei lá, ficar sozinho e não dar conta. E nesse período ele começou a estudar o judaísmo. Aí como começou a campanha, ele já estava melhor, obviamente, começam a aparecer os símbolos de Israel. Agora, eu não sei o quanto isso é similar ao modo como o Bolsonaro usou a ideia de Israel, a imagem de Israel, a bandeira de Israel, ou se é algo ainda mais profundo, porque se ele foi visitar o túmulo do rabino, agora ele tem um guru, um rabino que o acompanha, que dá conselhos espirituais para ele parece estar fazendo essa viagem no sentido de se converter, ou pelo menos de saber muito sobre essa religião. É interessante, né? Inclusive um abraço para os nossos amigos do Torá com Fritas, né? Que o proselitismo não é um dos pilares do judaísmo, né? O judaísmo hoje ele é muito mais focado em fazer os judeus seculares se tornarem judeus religiosos, né? Os judeus não praticantes, eu sou filho de mãe judia, mas eu não pratico, né? Como a comida que não devia, enfim, tal. Então é transformar essas pessoas, engajar essas pessoas na religião. Você converter uma pessoa, né? A conversão de uma pessoa assim que não tem nenhuma ligação é muito incomum. Normalmente acontece quando essa pessoa vai casar com um judeu. Uhum. Né? É uma das poucas situações em que isso acontece. Então, é mais um motivo para isso ser curioso do Milei. Claro, e tem essa questão do Papa, e, né, enfim, essa mudança de tratamento dele com relação ao Papa. Agora estão tentando reverter a decisão do Papa de não vir mais à Argentina. Enfim, e a maioria do povo argentino é católico. Mas o eleitorado do Milei tem muitos judeus, né? Porque justamente o principal reduto dele, né? O principal colégio eleitoral é a capital, no qual a comunidade judaica tem uma influência muito grande, né? Sim, sim. Bem, da Argentina vamos agora para o Paraguai, onde temos algumas notícias bastante curiosas, né, Felipe? Começando por uma de hoje mesmo, né? Dia 30. Eu vou começar por essa e depois você e a Silva vão para as mais sérias. Mas o que aconteceu? O senhor Arnaldo Chamorro teve que renunciar hoje. Tá? Ele era o chefe de gabinete do Ministério da Agricultura e vice-ministro da Agricultura. E ele assinou um acordo de cooperação agrícola. E aí você pensa, poxa, mas não é esse o trabalho dele? Como assim ele teve que renunciar? Porque ele assinou com os Estados Unidos da Kailasa. E o nosso ouvinte deve falar, poxa, eu nunca ouvi falar nesse país, eu sou ouvinte do Xadrez Herbal. Porque esse país não existe, gente. Exatamente. Assim, indo à parte cômica, tá? São pessoas ali vestidas, né, como se fossem sacerdotes hindus, falando, olha, Paraguai, você quer assinar um acordo com o nosso país? E o cara falou, vamos assinar. Indo para a parte mais complicada, e assim, eu dei uma olhada muito por cima, tá? Isso, na verdade, é um culto ultra fundamentalista hindu, tá? Na qual o guru desse culto se proclama um chefe de Estado, muito provavelmente por questões de tentar uma imunidade jurídica, porque ele, como todo líder de culto, é acusado de diversos crimes, como estelionato, lavagem de dinheiro e assédio sexual. Tá? Como todo líder de seita, né? Enfim. Mas o fato é, o camarada, né, o senhor aí Arnaldo Chamorro, não deu nenhum Google, tá? Porque não deu nenhum Google, né, para saber de onde eram os Estados Unidos da Kailasa, assinou, né, o acordo e aí teve que renunciar porque obviamente foi uma grande humilhação e além disso, como eu mencionei, você tem aí uma possível, né, capivara bastante complicada, né? Agora, assim, ele não assistiu aquela série, qual era aquela série da Netflix sobre o Osho? Qual era o nome?
Wild Country. Wild Country. Wild Country. Então, ele devia ter assistido aquela série lá sobre o Osho. Bem, e ainda repercutindo, né, outras notícias paraguaias, voltemos agora para terça-feira, dia 28, né, já que o senador Eduardo Nakayama renunciou do Partido Liberal, porque, na visão dele, o partido foi cooptado pelo cartismo, né? A influência aí do ex-presidente Horácio Cartes, né, que foi o principal fiador da vitória do Santiago Peña à presidência no Paraguai. Então o Eduardo Nakayama saiu disparando aí, dizendo que o seu partido, né, que é o tradicional opositor do Partido Colorado, tem sofrido muita influência, né, do ex-presidente paraguaio. E agora, outras notícias ainda envolvendo o caso Sebastián Marcé, né, já que acredita-se, né, que o narcotraficante uruguaio que está foragido da justiça uruguaia, paraguaia e boliviana esteja no Paraguai, né? E até por conta disso, o chefe do gabinete da Interpol no Paraguai, o Rodolfo Oliver Fernandes Almada, e mais 17 funcionários foram destituídos dos seus cargos por conta de um falso alerta vermelho em relação à busca e captura da esposa do narcotraficante paraguaio, que por sua vez fez bastante barulho no seu próprio país e nos outros dois citados por conta de uma entrevista concedida no último domingo ao programa Santo e Sênia, que quebrou todos os recordes, né, de audiência na televisão uruguaia, o programa que é transmitido pelo Canal 4, já que ele concedeu uma entrevista no mês passado, né, para a jornalista Patrícia Martim, e ela revelou, né, que pegou um voo para Assunção, mais 2 helicópteros e uma carona por automóvel junto ao advogado, né, do Sebastián Marcé, no Uruguai, para ter essa entrevista. E a entrevista foi bastante polêmica por conta do tom do narcotraficante, né, que inclusive numa das perguntas ele disse que não sabe por que chamam o Uruguai de narco-estado e que o trâmite do passaporte que ele retirou foi normal como qualquer cidadão, disse que o governo uruguaio não é corrupto, enfim, e acabou gerando, né, um ruído também com a Bolívia, né, que até porque antes da emissão da entrevista, o Marcé tinha enviado um vídeo provocativo ao ministro de governo da Bolívia, o Eduardo del Castillo, né, meio fazendo uma ameaça, perguntando: você tá com medo de mim? Então, várias, né, camadas aí, né, em relação a essa entrevista, e acho que é um dos casos mais, enfim, curiosos, né, que a gente tem tido aí em relação ao narcotráfico na nossa região, e até, né, chamo a Silvia para dar os seus pitacos, lembrando também, né, que nessa semana completou-se 30 anos da morte, acho que do narcotraficante mais conhecido da América do Sul. Exatamente, 30 anos da morte de Pablo Escobar, do assassinato de Pablo Escobar, completa-se no sábado, dia 3, e foi uma operação, assim, realmente muito planejada, muito intensa, com muitas dificuldades. O governo colombiano colocou todas as suas forças nisso. Houve aquele episódio vergonhoso para o Estado colombiano, que foi dar uma prisão para o Pablo Escobar, a chamada La Catedral, na qual ele atuava livremente, recebia a seleção colombiana de futebol para uma peladinha, operava a partir daí os seus negócios, até que ele, enfim, tenta se transferir ele para outra prisão, ele desaparece e acaba sendo encontrado numa casa só com um assistente, e quando chegam na casa ele tenta fugir pelo telhado e é alvejado.
O que há de polêmico aí, para se discutir, é que tanto a polícia como o exército não conseguiram atuar sozinhos. Eles tiveram que atuar junto com outros narcotraficantes que eram inimigos do Pablo Escobar, né? Os Los Pepes, que fizeram parte do chamado Bloque de Búsqueda. Eu acho que essas histórias, elas exercem um certo fascínio nas pessoas, né? Você vai para a Colômbia hoje, vai para cidades turísticas ou caminha pelas ruas de Bogotá e você vê souvenirs. O narcoturismo, o narcoturismo, né? As pessoas tatuam a cara do Pablo Escobar. Eu já fui na tumba dele. Tem turistas estrangeiros quase todos os dias ali. Enfim, eles exercem um fascínio, né? E o mesmo aconteceu com o Chapo, né? Com aquela fuga cinematográfica dele da prisão do México, em que ele sai por um túnel, né? Enfim, agora o novo, quem está aparecendo como esse líder narco cinematográfico é o Marcé, né? Que inclusive deu uma entrevista dando risada, né? Passou o pano pro governo, mas também deu muita risada de tudo, como quem diz: eu não fiz nada errado, vocês não vão conseguir me pegar. Inclusive o Ministério do Interior da Bolívia diz, inclusive, que a entrevista foi uma apologia ao delito e que parecia, né, que a entrevista defendia o narcotráfico, né? Então daí também gerou, né, essa pequena crise diplomática entre Uruguai e Bolívia. Sim. Vai dar uma série aqui, senão depois também camisetas, brindes, tours, etc. É meio mórbido, mas o ser humano tem uma certa fascinação por esse tipo de personagem, né? Bem, falando especificamente da política uruguaia, né, interna, nós tivemos na última segunda-feira o 40º aniversário do Acto del Obelisco, né, também conhecido como Rio de Libertad, né, que foi a maior manifestação cívica durante a última ditadura militar do país, né, em 27 de novembro de 1983, no qual centenas de milhares de pessoas estiveram presentes ali nas cercanias do Parque Bache, no Obelisco dos Constituintes de 1830, e tivemos esse ato, né, com a presença do atual presidente, o Luiz Alberto Lacalle Pou, e os ex-presidentes, né, Julio Maria Sanguinetti e José Pepe Mujica, né, o Sanguinetti, inclusive, que foi o presidente da redemocratização, né, que ocorreu cerca de 1 ano e meio após, né, essa manifestação ali no começo dos anos 80, mas chamou, né, a atenção de que todas as legendas políticas estavam presentes, menos uma, Silvia. Tenta adivinhar qual. Cabildo aberto? Na mosca. Vai ter. Eu tô antecipando aí uma eleição em que Cabildo aberto vai estar com um grande protagonismo, né? Enfim, essa coalizão multicolor que tinha, enfim, no começo tinha tanto apoio e parecia tão harmônica, apesar de reunir gente de distintas ideologias, parece que já sobra muito pouco dela, né? E o Partido Nacional vai ter que se reinventar nesse caso. Bem, a gente já teve notícias da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, que junto com o Brasil formam o Mercosul. Então passemos agora para algumas notícias do bloco, né? Já que o Mercosul e Singapura fecharam um acordo comercial cujo anúncio será feito na cúpula do próximo dia 7, quinta-feira que vem. Isso, é interessante, né? Alguém pode vir e falar, poxa, um acordo de livre comércio com Singapura. Singapura é um negocinho ali no meio da Ásia, né? Uma cidade-estado que só é independente porque foi expulsa da Federação da Malásia. A gente sempre lembra isso aqui, né? Singapura é o único país independente à revelia do mundo. Né? Porque o Uruguai... mas o Singapura foi expulsa da Federação da Malásia. Mas, justamente por ser uma cidade-estado e um porto muito importante, Singapura é uma porta de entrada, né, para o Sudeste Asiático, para a Ásia em geral, tanto que é um dos 10 maiores parceiros comerciais do Brasil, né? Então esse acordo de livre comércio é bastante importante.
bastante interessante, né? Além de fluxos de investimentos, enfim, todas essas questões. E outra notícia do Mercosul, meu caro Matias e minha cara Silvia, é que o Senado aprovou agora, por uma votação simbólica, né, por aclamação, a adesão da entrada da Bolívia no Mercosul. Tá? Então, agora o texto vai para a ratificação do presidente, né? E veremos aí como vai ser, né, o comportamento, né, como vai ser o processo de adesão da Bolívia ao bloco. Mas aí não tem que passar pelos outros congressos de todos os Sim, países? Sim, todos os países precisam ratificar. Ainda não salvo engano, o único que já completou o processo foi o Uruguai, salvo engano. O Paraguai, acho que foi a própria Bolívia também. Mas é que né, agora tem que ver como é que vai ser na Argentina com esse novo governo, né? Mas apesar que é o Congresso, né? No Congresso... Não, mas o Executivo pode eventualmente vetar, sim. né? Mas já está amenizando nesse ponto também, né? Mas uma curiosidade é que não foi feito ainda o convite para o Lúcio Arce vir à posse. Isso é um dado relevante. Isso essa posse pode virar uma coisa bem... se não entrarem os profissionais ali... Essa festa pode virar um enterro. Pode ficar muito estranho, porque se ele só convidar as pessoas ideologicamente alinhadas, né? Imagina, vem o Boric com Cast, Bolsonaro com Lula, não vai dar bom isso. E é interessante vocês terem comentado da Argentina, né? Porque assim, é uma briga que o Milei pode querer comprar ou não. Mas vamos lembrar que nos últimos meses, né, o governo Fernandes assinou aquele acordo de cooperação com a Bolívia para exploração de gás natural, né? E comércio de gás natural. E aí você tem o campo de Vaca Muerta na Argentina, que não tem ligação com a Bolívia, mas é um campo de gás também, enfim. Então, são questões interessantes. Aí, Matias, eu já vou puxar aqui pro Brasil, porque até para ouvir o seu comentário, porque eu sei que você foi um ávido leitor dele, né? Mas essa semana, infelizmente, faleceu o embaixador e historiador Alberto da Costa e Silva, aos 92 anos de idade. Ele que nasceu em São Paulo, passou parte da vida dele em Fortaleza, depois no Rio de Janeiro. Ele formou-se no Instituto Rio Branco em 1957, né, foi diplomata de carreira, também serviu, né, em diversos locais e foi embaixador na Nigéria, Benin, Portugal, Colômbia e Paraguai. E além da sua carreira diplomática, como a gente mencionou, ele foi também um importante historiador e com uma grande produção, né, de livros justamente voltada à história da África, história das relações Brasil-África, da herança africana no Brasil. Enfim, então fica o nosso pesar, inclusive, para os dois filhos e a filha dele e demais familiares. E eu tive contato com a obra do diplomata ainda antes da faculdade, né, porque... na primeira edição da revista de História da Biblioteca Nacional tinha um artigo dele, então isso me marcou bastante, que inclusive completou ou vai completar 30 anos, 20 anos agora, né, de lançamento da revista, que acabou sendo descontinuada, mas foi um dos projetos mais bonitos e legais da história da historiografia brasileira. Uma grande referência para a minha formação acadêmica, né, esse projeto, mas também a própria obra do Alberto da Costa e Silva, que depois eu tomei mais contato já na faculdade, no curso de História da África com a professora Marina de Mello e Souza, principalmente A Enxada e a Lança, a África antes dos portugueses, né, que eu acho que é um livro muito importante da nossa historiografia, justamente nessa relação com o continente mãe. E ele se não me equivoco, ele é o pai do Pedro Miguel da Costa e Silva, diplomata também, ligado às questões do Mercosul e com uma carreira bastante contundente aí no Itamaraty, né? E, continuando aqui um pouco sobre o Brasil, algumas notícias em relação à Conferência do Clima, né? A COP28, que começa essa semana, tá? Nós vamos, se tudo der certo, né, receber
ainda vou fazer o convite, né? Então, estou falando publicamente antes mesmo de escrever para ela, né? Mas vou novamente convidar a nossa querida professora Nathalie Anterstel, né? Para falar com a gente daqui a 2 semanas, né? Que é quando nós vamos ter, se tivermos, né, um acordo final, né? Porque o pessimismo está bem forte. Mas a delegação brasileira, incluindo o presidente Lula, foi, né, até a Península Arábica. Primeiro passou em Riad, onde se encontrou com Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro e de fato mandatário, né, da Arábia Saudita, que é o novo integrante do BRICS, né, um dos novos integrantes do BRICS, inclusive. E falaram, né, de cooperação para tanto exploração de petróleo quanto de transição energética, né, como outros fundos de investimento, aí calcula-se essa coisa de 10 bilhões de dólares em investimentos. E aí, toda vez, né, que alguma liderança vai até a Arábia Saudita, você volta o mesmo debate de sempre e vamos repetir o que a gente sempre fala aqui no Xadrez Herbal. A Arábia Saudita hoje claro, se o Matias ou a Silva tiverem discordâncias ou ponderações, fica completamente à vontade. Mas, né, a Arábia Saudita é o país árabe mais rico do mundo hoje, é o principal país árabe do mundo hoje, tem se tornado uma referência econômica para além do petróleo. Então você ter relações positivas com a Arábia Saudita é necessário, é importante, né? Mas lá você... E a gente sempre fala aqui, lá você não tem judiciário independente, é uma monarquia absolutista hereditária, você não tem legislativo, você não pode fazer proselitismo religioso, você não tem igrejas, você não tem sinagogas, você não pode andar com uma bíblia, você não pode andar com um crucifixo. O Mohammed bin Salman, muito provavelmente, né, vamos dizer assim, ordenou a execução do Jamal Khashoggi dentro de uma representação diplomática saudita em território turco, tá? Direitos humanos é uma parada que basicamente não existe, tá? É um dos países que mais executa pessoas no mundo, é um país que ainda tem castigos corporais no seu código penal. Então, assim, você ter relações com esse país é importantíssimo. O que não é necessário é você bancar o amigão. É você tirar foto dizendo, esse aqui é meu brother, esse aqui é meu chapa, né? É você falar, não, aqui é tudo legal, aqui não há nada disso acontece, enfim. Então, porque toda vez esse assunto volta, até porque o que acontece? No Brasil, né, nós tivemos esse comportamento, né, do deputado e então filho do presidente, né, Eduardo Bolsonaro, tirando foto lá com o Mohammed bin Salman. Aí teve o caso das joias, né? Então, assim, a Arábia Saudita virou uma presença bastante grande, né, no noticiário internacional. E aí você tem que, né, às vezes, fazer esses comentários, né, às vezes comentários meio clichês e tal. Mas o fato é, você tem que ter relações com a Arábia Saudita. Tá? Você tem que ter. Qualquer país do mundo é importante. O que não é necessário é você bancar o brother. Você tirar a foto do lado, sorrindo, a foto oficial e tudo mais, beleza. Né? O problema é que você só não precisa... Né? Acho que isso na Realpolitik, né? Eu acho só que não é só... Não, fica à vontade para discordar. Não, eu tô a favor, enfim, concordo com as suas palavras com relação à necessidade de ter essas relações comerciais e diplomáticas com a Arábia Saudita, mas eu acho que pode-se fazer um pouco mais além de, não bancar o amigão. Eu acho que cabem aí, não sanções, mas contrapartidas. Olha, vamos fechar esse acordo, porém, gostaríamos que vocês cumprissem os códigos, as leis do direito internacional e parassem de torturar, parassem de esquartejar jornalistas mortos em embaixadas, enfim. Acho que algum tipo de pressão poderia haver, como há em outros países e não há quase nada com a Arábia Saudita. Perfeito, concordo que o próprio, né, o Joe Biden, ele dizia na campanha, vamos tratar a Arábia Saudita como os párias que são. E na prática, né, não mudou muito. Os bilhões falam mais alto. E só aproveitando, né, que a gente está tratando da relação entre a América Latina e países da Península Arábica, né, também tivemos essa semana uma ligação, né,
entre o ministro de Assuntos Estrangeiros do Catar, o Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulaif, com a sua homóloga mexicana, Alicia Bárcena Ibarra, tratando justamente da questão em Gaza, né? Foi o principal assunto, né, da chamada entre os dois, no documento que foi divulgado justamente pelo Ministério dos Assuntos Estrangeiros do Catar. Tem uma pergunta meio leiga para fazer pro Felipe. Por que na Arábia Saudita quem manda é o príncipe e não é o rei? Porque ele deu um golpe em todo mundo. No pai também? Porque o que acontece? Na Arábia Saudita, pela lei, né, o trono passava... A prioridade do trono era dos filhos do Abdulaziz, o fundador. Então o trono passava de irmão para irmão. Todos os reis da Arábia Saudita até hoje foram o próprio Abdulaziz e os filhos dele. E o que acontece? O rei Salman, né, ele já é bastante idoso, né, ele... não vou dizer aqui que ele tenha a saúde debilitada, né, mas ele, no mínimo, é bastante idoso. Vou até colar aqui. Ele está com 87 anos de idade, né? E o que acontece, né? Principalmente é o seguinte: ele sucedeu o meio-irmão dele, o Abdullah, né? E ele ainda tem um meio-irmão, para quem supostamente passaria o trono. Então, o filho dele, o Mohammed bin Salman, né? Bin é filho dele, né? Então, Mohammed, filho de Salman, filho do rei Salman. Ele, ali por volta de 2015, mais ou menos, já existiu o xadrez herbal, inclusive, ele começou uma série de maquinações para afastar os concorrentes dele ao poder real e mudou a lei. E aí a lei passou a ser, a transição vai ser de pai para filho, né, como costuma ser em boa parte dos lugares. Então, o Mohammed bin Salman é o mandatário, em parte porque ele fez essa articulação, em parte porque o pai dele, né, é bastante, como eu disse, bastante idoso, fica ali um pouco preservado de alguns assuntos. O pai dele aparece muito nas cerimônias, né? Então, o Putin visita, ele é recebido, tiram fotos juntos e tal. Mas as negociações mesmo, né, a política mesmo é conduzida pelo filho dele. E muito também a lógica do tipo, ele foi preparado para isso, né? O Mohammed bin Salman, ele chegou ao poder super jovem, né? Ele tinha 30 e poucos anos. E aquela ideia de, não, ele estudou na Europa para isso, ele estudou no exterior para modernizar a Arábia Saudita. Ele, antes mesmo de se tornar o príncipe herdeiro, né, o príncipe do trono, ele já ocupava cargos importantes no ministério responsável pela chamada Visão 2030, né? A Arábia Saudita diminuir a dependência do petróleo. Mas em bom português é por isso, é porque ele deu um golpe ali político e afastou todo mundo. E especialmente, como eu disse, esse último meio-irmão, né, do rei Salman, que teoricamente seria o sucessor ao trono, o tio dele. Né? Em outras palavras, ele afastou o tio, né? Bem Hamlet, ou a versão moderna de Hamlet, né? Que é Rei Leão, né? Para os nossos ouvintes mais novos. Se bem que eu sou da época do Rei Leão original, né? Os ouvintes mais novos são do Rei Leão Remake, né? Ou como a Coreia do Norte, né? Que o atual herdeiro deu fim num tio, deu fim no irmão, né? Também o irmão, ele era meio-irmão, né? Aquele que foi assassinado numa, entre aspas, pegadinha, né? Acho que justamente em Singapura, né? A história do tio, ela já é um pouco mais complexa, né? Porque era um tio que aparentemente não teria tanto acesso ao poder assim, e depois a esposa desse tio, né, a tia por casamento do Kim Jong-un, reapareceu e tal. Mas é basicamente isso. O Mohammed bin Salman, ele, enfim, caso o pessoal da Embaixada da Arábia Saudita esteja ouvindo, tá? Ele fez um processo completamente legítimo, tá? Ele é um baita cara legal, tá? Fiquem tranquilos. De Riad, a delegação brasileira foi para o Catar, né? O presidente Lula se encontrou com o emir do Catar, como a gente comentou no bloco da Coluna Aberta sobre os reféns brasileiros, que a gente ainda não gravou, mas a gente vai comentar, então por isso que vira esse tempo verbal confuso. E de lá ele vai para os Emirados Árabes Unidos, né, onde será realizada a COP28, o país sede. E nesse processo foi revelado hoje, tá, que a OPEP+,
convidou o Brasil, né, para fazer parte como membro associado do cartel, né, do cartel /bloco. O tema está sendo analisado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, tá? Informações do Jamil Chad, né, que é repórter e colunista do UOL. E o Silveira afirmou que você tem uma carta de cooperação, né, porém não é uma adesão. Seria ali uma colaboração, um membro associado, né, não um membro pleno, né, que tem ali o peso dos votos, enfim, né? Lembrando que na América do Sul o Equador já foi membro da OPEP, porém saiu do bloco /cartel. Bem, a gente vai agora para a Bolívia com uma breve notícia, né, ainda repercutindo a questão dos incêndios que tem provocado muitos danos na porção oriental do país, né, sobretudo próximo da fronteira com o Brasil, e nessa semana chegaram ao aeroporto de Santa Cruz de la Sierra um grupo de 40 bombeiros franceses, né, como uma resposta ao pedido de ajuda feito pelo presidente Luiz Arce, né, que também na semana passada sofreu bastante crítica da categoria dos guarda-parques, né, já que a gente tinha comentado, né, que os incêndios estão se dando principalmente em reservas naturais da Bolívia, mas então veio aí, né, essa ajuda internacional para tentar minimizar os efeitos dos incêndios muito provocados pela seca que tem atingido essa região do nosso subcontinente. Da Bolívia, vamos para o Peru com duas notícias envolvendo a mesma personagem, né? A procuradora-geral Patrícia Benavides, ela se ausentou, né, de uma audiência hoje ao Congresso, já que ela está sendo citada, né, justamente pela Procuradoria, por ser a líder de uma rede criminal, sobretudo, né, com deputados da oposição, entre eles os congressistas do partido Avança País, né? Isso teria sido articulado, né, pelo seu assessor, o Jaime Villanueva, e já temos diversas gravações e prints, né, de conversas dele, né, o seu ex-assessor, com parlamentares no Peru. E ainda envolvendo a Patrícia Benavides e a atual presidente, a Dina Boluarte, que a gente tinha citado, né, algumas edições atrás, da estranha coincidência das duas viajarem juntas ao Vaticano, mas muito provavelmente, né, para tentar limpar a barra, a Benavides denunciou a atual mandatária pelas mortes nos protestos no final do ano passado, né, que completarão um ano aí no mês que vem, né, e é um assunto que tem dominado a pauta política no Peru, né, Silvia? O Peru, seguindo a tradição, parece que vai continuar mandando seus ex-presidentes para a cadeia assim que eles terminem os mandatos, né? Ou nem precisa terminar, né? A Dina Boluarte parece estar indo no mesmo caminho. Curioso que a Dina Boluarte mandou também felicitações ao Javier Milei na Argentina e foi convidada para a posse. Então é capaz dela ir. Mas, obviamente, o Peru tem essa questão aí de que o Congresso precisa permitir, né? E o Congresso, durante o Castilho, não deixou ele ir a quase nenhuma posse. Vamos ver, vamos poder ter a Dina Boluarte aí e vê-la mais pertinho. Bem, do Peru vamos para o Equador com um caso curioso também, né? Já que alguns jovens aí, peraltas, eu vou ler a manchete aqui do Diário Extra. Jóvenes que se metieron a la piscina del presidente Daniel Noboa ahora se arrepienten, né? Então, jovens que se jogaram na piscina do presidente Daniel Noboa agora estão arrependidos. O Daniel Noboa tem uma bela casa, né, ali em Olón, né, que é um balneário, né, no Equador, é um destino ali
praia mais bonita e tal. E durante a posse, a questão é que foi durante a posse, entendeu? A molecada pensou, não tem ninguém em casa, ele tá lá tomando posse e tal, vamos pular a cerca e nadar na piscina dele. Só que tinha câmera, enfim, tudo mais, e pegaram os garotos e tal. E agora eles pedem desculpas, enfim, né, disseram que lamenta e tal. Como você disse, a peraltice, né, dos garotos que teriam ali, né, enfim, teriam ali consumido uma cervejinha e tal, ainda, né, inclusive o morador falou assim, los tres implicados no son antisociales. Tudo foi por culpa de la borrachera. Ojalá el presidente Noboa los perdone. O presidente Noboa tem tudo para perdoá-los, porque afinal ele acabou de assumir, não vai cair em cima de meia dúzia de moleques, até porque até tempo atrás ele também teria se tacado na piscina do presidente. Exatamente. Ele, depois da sua posse, ele passou a ser, agora ele, o mandatário mais jovem da América Latina. Na sua cara, Gabriel Boric. E a gente ainda tem outras duas notícias equatorianas, meu caro Matias e minha cara Silvia. Uma delas é que o próprio Noboa, né, a gente fez um comentário agora de brincadeira, né, agora um pouco mais sério, né, ele logo na sua primeira semana, ele determinou que o Ministério do Interior não mais cumpra, né, a ordem administrativa que existia. Se uma pessoa fosse detida com uma quantidade muito pequena de narcóticos ilegais, ela não era acusada formalmente, né? Você tinha ali como se fosse um... como é que é o nome ali, quando a pessoa assina um documento na delegacia, liberada logo depois? BO. Não é o BO, é o... Eu não sei, eu nunca assinei isso, Felipe. Termo circunstanciado. Né? Você tinha ali uma espécie de termo circunstanciado, só que não era uma mudança na lei, era simplesmente uma mudança nos procedimentos policiais. Para falar, olha só, se o cara tá ali com uma quantidade pequena de cannabis, por exemplo, não adianta nada, né? Deixa solto. E agora ele determinou a mudança disso. E a outra notícia é que, se você falar assim, né? Daniel Noboa mandou a sua vice-presidente, a Verônica Abad, para Tel Aviv, né? Olha só, para dialogar em busca da paz. Né? Então, assim, o príncipe da banana quer mediar a paz no Oriente Médio. Parece uma coisa nobre. Na verdade, entretanto, é um racha entre os dois, que já vem desde a campanha, e que a própria Verônica Abad não fez questão de esconder. Ela, falando perante os repórteres, disse... ela usou uma expressão que assim, não podemos tacar o sol com a peneira. O presidente me quer longe daqui, tá? Enfim, eles teriam ali algumas tanto divergências ideológicas, porque ela seria um pouco mais à direita do que ele, e também teria receio ali de uma popularidade dela, enfim. E mandou ela para Israel. Até porque, nota o sobrenome dela, né? A gente já tinha falado em outras oportunidades, né? Da influência da comunidade árabe na política brasileira, mas no Equador isso, no final do século passado, também foi bastante importante, né, Silvia? Tem o Abdallah Bucaram, o Jamil Mahuad, né? Claro, enfim. Vários nomes com essa... Mas, enfim, esse caso eu nunca vi, gente. Eu nunca vi nada parecido. O cara assume e a primeira atitude dele é mandar o vice-presidente para longe, ainda mais para Israel, e com a missão de encontrar a paz entre não é nem rico esses casos, mas enfim, entre o Israel e o Hamas, ou seja, e ela aceitou, e ela já mandou várias cartas, já marcou várias reuniões, vai tentar cumprir aí a missão que lhe foi dada. Ela olhou e falou, tá bom, você não gosta de mim, eu vou descolar um Nobel da Paz aqui, então, pra mim. Bem, e falando em paz, vamos agora para a Colômbia, né? Cuja foi uma das principais bandeiras, né, da eleição do Gustavo Petro, né? A paz total, mas o país vem observando aí um crescimento da violência, né? A gente já vinha repercutindo também nas últimas edições.
Foi um levantamento feito pelo Michael Scott. Não aquele. Não aquele. Stott. E pelo Joe Daniels, ambos pela Financial Times, jornal fundado, né, no Reino Unido e hoje de propriedade nipo-americana, digamos assim. E o jornal aponta que você teve um aumento nos casos, embora você tenha uma diminuição dos homicídios na Colômbia, desde do governo Petro ter assumido, você teve um aumento de extorsões e sequestros, especialmente de sequestros, e especialmente em territórios, em alguma vez controlados por grupos como as Farc, e você também teve pela primeira vez o número de confrontos armados entre grupos fora do Estado, né, superou o número de confrontos armados entre grupos fora do Estado e forças de segurança colombianas. Né? Então, eles levantaram os BOs, enfim, literalmente, os documentos, os boletins de ocorrência, e notaram esse aumento estatístico. Silvia, por favor. Eu vou falar de maneira bastante enfática com relação a essa manchete, a essa matéria. Eu acho que esse olhar do Financial Times já é um olhar bastante crítico, despectivo com relação à Colômbia. Parece esquecer a Colômbia de 20, 30 anos atrás, de Pablo Escobar, de cartéis, de sangue, de brigas entre guerrilhas, e os números não corroboram um título dessa dramaticidade. Parece que a Colômbia vai de mal a pior no que diz respeito à violência. E isso não é verdade. Você mesmo apontou aí que se a gente abre o gráfico aqui e vê que os homicídios estão praticamente estáveis numa linha bastante baixa. Tudo bem, aumentou o sequestro, aumentou outro tipo de crime, porque agora os crimes são diferentes, os crimes estão ligados à presença dos grupos armados ilegais, ou seja, cartéis mesmo, não são guerrilhas, não são as Farc, não são o ELN, são talvez grupos que tenham dissidências desses dois grupos, não são grupos políticos, são grupos criminosos. Eu acho que essa diferenciação precisava ter sido feita. Enfim, como se diz, uma grande exposição de que a Colômbia está indo para o buraco, que nada está dando certo com relação à paz total. Isso não é verdade. Há mesas de negociações com o ELN, já não há mais bombas em centros comerciais, nem derrubada de aviões da Avianca, saindo de Bogotá. A Colômbia não é o país que era nos anos 90 e nos anos 80. É um processo longo, um processo lento, e eu acho que esse tipo de matéria não ajuda muito se não esclarece o histórico desse país. E as vítimas acabam sendo, na maioria das vezes, as mesmas desde a época do Bogotaço, pelo menos, né, Silvia? Sim. São lideranças campesinas, né? A violência se concentra muito, né, no campo, no interior do país. Uhum. A gente até repercutiu na semana passada o assassinato de um ator, principalmente ali, né, nos departamentos do Pacífico e da Amazônia, né, onde essa violência política é muito forte, né? Uhum. Então acaba sendo um pouco isso, né? O Bogotaço que completou também, né, 75 anos. É verdade, a morte do Gaitán. Uhum, sim. Mas eu sempre fico assim com esse tipo de reação, ainda mais para um olhar de um jornal econômico, que parece que só o que quer é afastar os investimentos de outros países na Colômbia. Enfim, eu acho que precisava pelo menos explicar melhor o contexto desses anos todos. Bem, a gente segue no antigo vice-reino de Nova Granada, ou nos limites da Gran Colômbia. Vamos voltar a repercutir, né, a disputa territorial entre Venezuela e Guiana, que
parece que chegou de vez também ao debate político no Brasil, né? Pelo menos nessa semana. E assim, só para deixar claro, eu endosso completamente as declarações da Silvia e eu só não digo chupa Financial Times porque eles não falam português. Suck it. Agora, nesse dia 3, no próximo domingo, teremos o voto do referendo, né, na Venezuela sobre a questão de Essequiba. Né? Recapitulando de novo para os nossos ouvintes. Né? Essequiba é um território controlado pela Guiana, tá? Antiga Guiana Britânica, que a Venezuela reivindica desde os tempos em que era Reino Unido e Reino da Espanha, Império Espanhol. E nas últimas décadas, né, a questão de Essequiba sempre foi um bode expiatório para as lideranças venezuelas quando tinha alguma crise política. E nos últimos anos, a região de Essequiba se tornou ainda mais estratégica, porque além de você ter uma divergência fronteiriça por, digamos assim, orgulho nacional, agora você também tem o fato de que você sabe que é uma região que tem muito ouro, petróleo e gás natural. Gás natural esse que já está sendo explorado na costa da Guiana, especialmente pela empresa ExxonMobil. E a gente já falou bastante disso aqui, e a fronteira foi determinada no final do século XIX, né, numa sentença feita por uma mediação europeia em Paris, que simplesmente deu ganho de causa aos britânicos, não era nem Guiana independente, aos britânicos, sem muitas explicações, algo que a Venezuela nunca aceitou direito. Tá? E aí, como a gente já comentou, o governo Maduro, né, em crise, e todos os governos venezuelanos nas últimas décadas, quando você tinha uma crise, eles falavam, olha lá para Essequiba, né, o caso do Caracasso também foi assim. Nós teremos agora, no próximo dia 3, esse referendo, na qual os eleitores foram convocados a responderem 5 perguntas. Com um detalhe, o Maduro, hoje ele foi na TV ensinar como se vota. Ensinar como se vota no sim, inclusive, tá? Primeira pergunta, você concorda em rejeitar por todos os meios, de acordo com a lei, a linha fraudulentamente interposta pela sentença arbitral de Paris de 1899, que visa privar-nos de nossa Guiana Essequiba? Segunda pergunta, você apoia o Acordo de Genebra de 1966 como o único instrumento jurídico válido para alcançar uma solução prática e satisfatória para a Venezuela e Guiana em relação à controvérsia sobre o território de Guiana Essequiba? Terceira pergunta. Você concorda com a posição histórica da Venezuela de não reconhecer a jurisdição da Corte Internacional de Justiça para resolver a controvérsia territorial sobre Guiana Essequiba? Quarta pergunta. Você concorda em se opor por todos os meios legais à reivindicação da Guiana de dispor unilateralmente de um limite marítimo pendente delimitado de maneira ilegal e em violação do direito internacional? Quinta pergunta. Você concorda com a criação do Estado de Guaiana Essequiba e que se desenvolva um plano acelerado de atendimento integral à população atual e futura daquele território, que inclua, dentre outros, a concessão de cidadania e carteira de identidade venezuelana, conforme o Acordo de Genebra, o Direito Internacional, incorporando, consequentemente, o referido Estado no mapa do território venezuelano? Então você concorda em que Guiana Essequiba é nossa? É basicamente isso, as 5 perguntas. E é curioso, tem várias coisas curiosas aí, né? O modo como são feitas as perguntas para que a pessoa de fato responda sim, sim, sim. Perguntas que incluem questões técnicas, né? O laudo arbitral de 1899, que é a defesa da Guiana, em contraposição ao acordo de 1966, quando o Reino Unido saiu fora, a Guiana ficou independente, enfim, coisas que o venezuelano comum não necessariamente precisa saber os detalhes, né? Porque o acordo está de acordo ou não com um tratado do qual eu não sei nada, ou sei pouca coisa. Aí a gente vê também uma espécie de tentativa tá muito claro, né? Uma tentativa do regime de juntar todos debaixo de uma mesma causa da qual todos são simpáticos, né? Inclusive a oposição. Fazendo uma analogia, seria como as Malvinas. As Malvinas, se um governo argentino tivesse democrático, tivesse em crise, lançasse um plebiscito da mesma natureza. Exatamente. Porque é uma causa que
presente nos dois polos ideológicos, né? Olha que eu acho que na Argentina talvez até... Mais. Pudesse até perder. Hoje em dia por conta dos jovens e não Será? sei. Mas é o mandato constitucional. Tá na Constituição Argentina de que o presidente do país tem que defender a causa, né? E isso acontece, né, casualmente, justamente alguns meses antes de uma eleição que tampouco tem data, né? Deveria ser em abril, mas o Maduro não marcou ainda a data. Ele tem que marcar a data. E no momento em que o regime tenta deslegitimar a primária da oposição, em que ganhou a Maria Corina, e há uma pressão da comunidade internacional, depois daqueles acordos que foram firmados em Barbados, para que ela seja habilitada a competir. Então, é um desvio de atenção ali. E sobre essa questão das eleições, cara Silva, tem uma questão muito interessante que foi comentada no jornal El Economista da Argentina, que é possível que, se o Maduro tentar pelo menos simular uma invasão da Guiana, ele poderia declarar estado de defesa e, com isso, é um mecanismo jurídico para suspender as eleições, justamente. E, Felipe, me chama a atenção também que a Guiana não é signatária do TIAR. Como ficaria em caso de um escalonamento desse conflito? O TIAR é o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, né, para o nosso ouvinte, que é o tratado que basicamente diz que se um país americano for atacado, todo mundo parte junto, né, todo mundo está junto na brincadeira. A Guiana não é signatária do TIAR porque quando o TIAR foi criado, eu acho que é por isso, né, foi quando ela foi criada, nem existia Guiana, né, ela era parte do Império Britânico. Existia como Guiana Britânica. Exatamente, né. É uma questão curiosa, porque assim, do ponto de vista vinculante, do ponto de vista legal vinculante, não existe absolutamente nenhum país que tenha obrigação de vir salvar a Guiana, né? Não é como a OTAN, né? Em que você vai ter ali, se você ataca um país, todo mundo entra na briga junto, né? É uma aliança defensiva vinculante, né? Então nenhum país, teoricamente, tem obrigação disso. Agora, se a Guiana for eventualmente invadida pela Venezuela, e aí eu vou até mudar um pouco o que eu falei da semana passada e anterior, né? Eu disse que a Venezuela não invadiria a Guiana. Hoje eu já não botaria dinheiro nisso. Eu acho possível sim a Venezuela tentar uma ação militar, e provavelmente seria a última ação do governo Maduro, porque eu vejo muitos paralelos, aí é nossa mania de historiador, né, em olhar para o passado, mas eu vejo muitos paralelos com o Kuwait, né, o Iraque do Saddam e o Kuwait. E o Kuwait, teoricamente, ele também não precisaria ser resgatado por ninguém, só que você tem invasão de um país soberano que pode levar o Conselho de Segurança da ONU justificar uma ação militar contrária. E é o que a gente já falou, se a Venezuela invadir a Guiana de fato, você tem um porta-aviões dos Estados Unidos na costa da Venezuela no dia seguinte. É possível que a Venezuela esteja se aproveitando ou sendo incentivada a aproveitar esse caos mundial que nós temos hoje, né? Então, talvez o governo Maduro esteja pensando, ou talvez tenha ali algum embaixador na orelha dele, né? Algum embaixador vindo do maior país em território do mundo, né? Falando, olha só, tem guerra na Ucrânia, tem guerra no Sudão, tem guerra em Mianmar, tem guerra em Israel, ninguém vai olhar pra vocês, dane-se, vai lá, vai fundo, vai, invade lá, entendeu? E aí vira uma possibilidade para ele escapar também. Sim, né? É uma possibilidade de achar que ninguém vai prestar muita atenção, né? E aí, uma das questões é que você teve uma delegação venezuelana no Itamaraty essa semana, que incluiu uma representação da defesa venezuelana, afirmando que a Venezuela pode ser forçada pelo povo a usar a força, né? Ou seja, essa é a interpretação que eles vão dar do referendo, né? Que o referendo justificaria alguma ação militar. Nesse meio tempo, tá? O Ministério da Defesa soltou uma nota, né, afirmando que está monitorando a situação
e que você tem várias notícias, né, de transporte, de veículos e de soldados para a região de Boa Vista, né, que é a capital estadual mais ao norte do Brasil, né? E também essa semana nós tivemos... Não só isso, né? Roraima faz fronteira com os dois. Com os dois, é. Isso. E essa semana nós também tivemos comandantes militares dos Estados Unidos fazendo uma visita à Guiana. Tá? Se encontraram com representantes da Guiana. Teve um brigadeiro das Forças Armadas da Guiana chamado Omar Khan, porque vamos lembrar, né, muitos habitantes da Guiana vêm do subcontinente indiano, né, foram levados para lá forçadamente. Não. Eles foram convidados pelo Império Britânico para trabalhar nas lavouras de açúcar. Isso, era um convite. Ó, você tem a opção de ir, você tem a opção você de morrer tem a opção de ir para África do Sul, para Guiana ou morrer de fome. Não foi forçado. Não. Não vou aceitar você falando assim desse polo de luz da humanidade que foi o Império Britânico da Rainha Vitória, tá? Brincadeiras à parte. Então você tem um diálogo, você teve uma intensificação do diálogo militar muito forte, né? E assim, as Forças Armadas da Guiana, elas virtualmente é quase uma polícia nacional. Você não tem forças armadas propriamente ditas, né? Então isso também poderia encorajar uma ação venezuelana, mas no fim das contas como eu disse, provavelmente seria o último ato do governo Maduro. E vocês compararam com as Malvinas, né? Os britânicos hoje não vão devolver as Malvinas para a Argentina, né? Porque eles vão falar, olha só, britânicos morreram aqui tem sangue britânico, a gente não devolver seria um desrespeito a essas pessoas. Se a Venezuela tentar tomar esse Equiba pela força, aí sim que ela vai perder toda a justificativa para esse caso. Lembrando que no fim das contas é um problema dos imperialismos europeus na América, né? É bom também lembrar isso. Claro, e de novo os britânicos, né? Os Sim. mesmos das Malvinas estão ali também. E só citando novamente o TIAR, né? O caso da Venezuela ainda é mais complexo, porque o governo Nicolás Maduro não reconhece mais o TIAR, ao contrário da Assembleia, né? Então também tem essa diferença de visão, né? E após, né, a assinatura do tratado em 1947, tivemos a entrada das Bahamas e de Trinidad e Tobago, depois que ambos países conseguiram suas respectivas independências. Então é muito interessante você ter resgatado o TIAR, meu caro Matias, porque o TIAR ele foi formalizado pensando na Guerra Fria, pensando numa guerra de um agente externo ao hemisfério atacando um dos países americanos, né? Não foi pensado numa guerra interamericana, né? Enfim, então é isso. Mas como a Silvia mencionou, o ideal era ter uma máquina do tempo e não existir Império Britânico. Aí teria muito menos divergências fronteiriças e territoriais no mundo. Bom, e tem a questão do Brasil aí, né? O Brasil está preocupado com a possibilidade de uma guerra, né? O Celso Amorim já esteve na Venezuela conversando, né? Enfim, se a coisa vai por esse lado, como você mesmo afirmou que aposta que talvez vá, seria um problemaço. E o Brasil como a gente falou anteriormente, é o mediador natural, né? Justamente porque é o único país que faz fronteira com ambos, né? Bem, da Guiana Essequiba a gente vai agora para o Panamá para repercutir, né? E inclusive alguns ouvintes até fizeram uma cobrança justa, né? De que a gente não tem falado muito do Panamá nas últimas semanas, já que temos observado, né, diversas manifestações no Istmo. A última vez que a gente falou do Panamá, acho que foi quando você teve né, a gente teve anúncio da seca, né, e a diminuição do fluxo de navios. E nessa semana, né, nos últimos 10 dias, na verdade, nós tivemos diversos protestos no país contra um projeto de mineração de cobre no país, tá? Que era visto ali como um grande perigo ambiental, né? De devastação, tanto a devastação da vegetação, quanto também
problemas como, não sei se o termo correto seria envenenamento, né? Mas prejudicar fontes de água potável, enfim. Então você tinha ali uma possibilidade de um dano ambiental muito grande desse projeto, que motivou diversos protestos, e finalmente o governo panamenho cedeu, né? E viu o governo do presidente Laurentino Cortizo, né? Suspendeu a autorização para o projeto de mineração da empresa canadense First Quantum, né? Lembrando que algumas das maiores mineradoras do mundo são canadenses, né? Porque a economia canadense gira basicamente em destruir a terra. Toda a questão aí é em torno da mineração a céu aberto, né? Que é uma mineração que danifica os rios, contamina os rios e faz com que as populações tenham que mudar de lugar, né? A festa no Panamá foi grande, pelo que eu vi nas imagens e tudo mais, foi tomada como uma vitória da população e da cidadania e dos defensores de direitos humanos, direitos do ambiente, que se mobilizaram aí contra isso. Bem, a gente segue na América Central para repercutir, né, uma notícia envolvendo a Nicarágua, já que nessa semana tivemos a partida de ida da primeira Copa Centro-Americana de futebol, né, no qual tivemos a surpreendente campanha do Real Estelí, conhecido como Tren del Norte, né, uma equipe que é muito mais tradicional no basquetebol do que no futebol, né, e que tem um aporte financeiro muito grande do Fidel Moreno, que é um homem de confiança do casal Murillo Ortega, né, filho de um ex-diplomata sandinista, e usa, né, justamente o time, né, como um instrumento de propaganda política do regime, né? Inclusive a gente repercutiu na época da pandemia, né, de que o Final Eight da Basketball Champions League das Américas foi disputada na Nicarágua com o público justamente para mostrar, né, que a Nicarágua não estava sofrendo com os efeitos da pandemia, enfim, aquela pataquada toda. Mas, assim como o Miss Universo, deu ruim, né, pro regime nicaragüense, porque o Real Estelí perdeu a partida de ida para a Liga Deportiva Alajuelense da Costa Rica em casa por 3-0 e muito dificilmente dará a volta na Costa Rica na semana que vem, né? Então, só um registro aí, né, mais uma vez, de um aspecto, né, do soft power envolvendo a política na nossa quebrada latino-americana. Silvia, deixo espaço para você fazer a sua indicação cultural. Minha indicação cultural não tem a ver com a América Latina, tem a ver com a monarquia britânica, a nova temporada de The Crown, a sexta e última, começou, para aqueles que seguem isso que é mais uma novela, um culebron, que é a atual família britânica, estreou com os momentos mais picantes e emocionantes dessa novela, que é o acidente com a princesa Diana, a reação dos familiares, toda a reação popular. E já estão disponíveis os 4 primeiros capítulos na Netflix. Os 4 últimos serão exibidos a partir da outra semana. E vai acabar aí porque o resto é o presente. O resto é o presente, o presente está meio complicado, tem o Harry fugindo, enfim, o Megxit e tudo isso. E por hora o acordo foi que terminasse por aí. É um bom entretenimento, é uma reconstituição de época muito interessante, tem atores incríveis aí, como a Imelda Staunton, o Dominic West. Que participava de The Wire também, né? Participava de The Wire, é um grande ator, até tem muita gente dizendo que ele é muito bonito para ser o Príncipe Charles. É muito bonito para ser o Charles. Tem o Jonathan Pryce, é um excelente entretenimento, apesar de tudo que a gente critica a Inglaterra aqui no nosso espaço. E saiu também a segunda temporada do El Encargado. Já assistiu os 2 primeiros capítulos também. Essa vai pra lista.